Nós estaremos pensando nesta noite sobre o tema: fazer missões é permitir que Deus nos use como nós somos, ou com o nosso jeitão de ser. Mês de setembro é o mês de missões nacionais. E aí nós estaremos pensando exatamente sobre como nós podemos ser missionários. A primeira ideia que nós temos é que Deus formou cada criatura de uma forma especial para fins especiais. Nos mínimos detalhes da criação, Deus ele fez tudo de uma forma muito perfeita para todas as circunstâncias e necessidades. Isso também aconteceu conosco. Cada um de nós tem talentos que Deus deu. Não importa qual seja os nossos talentos, quais sejam as nossas vocações, na área que nós trabalhamos, Deus ele nos fez assim. Ele nos fez diferentes uns dos outros, para que nós pudéssemos atuar, trabalhando na sua obra e sermos assim felizes e realizados, participando não apenas do reino de Deus, mas também na sociedade, dando a nossa contribuição. Deus nos criou para servir. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós não temos dons iguais, e dificilmente a pessoa tem vários dons, mas Deus, ele nos dá o talento, ele nos dá os dons, para que nós possamos, assim, estar trabalhando no seu reino e levando pessoas a conhecerem a Jesus como Salvador. Lá em Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que nós as praticássemos. Temos que considerar que nós somos criação especial de Deus. A palavra poesia vem da palavra grega poiesis, que significa criação. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Ninguém saiu de uma linha de montagem de massa. É obra-prima única, é exclusiva. Não existe ninguém que seja igual a você. Deus o fez desde o momento em que você foi gestado em sua mãe para uma obra especial. E Deus o ama como você é e deseja utilizá-lo como você é. Lá no Salmo 139, versículos 13 e 14, o texto mostra que nós fomos feitos, então, sob medida. E Deus nos criou perfeitos e completos e não fez nada que não fosse perfeito. Não somos uma porcaria, mas nós somos algo muito especial para Deus. O texto diz assim: tu fizeste tudo com delicadeza, as partes mais íntimas do meu corpo e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por teres me feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O seu trabalho é maravilhoso. Eu quero aqui fazer 3 reflexões sobre a origem da nossa vida. A primeira, nós somos obra-prima de Deus e nascemos em um projeto especial. Nós fomos planejados por Deus para uma obra especial. Deus deseja nos usar e capacitar ainda mais, e nós devemos viver para servir ao Senhor. Primeira ideia, somos uma obra-prima e nascemos de um projeto especial de Deus. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, nós vamos encontrar ali a descrição da criação de Deus, e diz assim: no começo, criou Deus os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e a luz começou a existir. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco.
Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com ele. Ele criou homem e mulher. Segunda ideia, você foi planejado por Deus para uma obra especial. Ninguém nasce ao acaso. Lá em Gênesis 1:31 diz assim: e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. E a noite passou, e veio a manhã, e esse foi o sexto dia. Também o Salmo 100, versículos 2 e 3, diz assim: servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele nós somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Terceira ideia, Deus deseja usá-lo como é e capacitá-lo ainda mais para realizar aquilo que ele sonhou para a sua vida. Lá em Gênesis, ainda no capítulo 1, versículos 28 a 30, diz assim: e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para você se alimentar, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. Esse é Deus mostrando para Adão, mostrando para Eva, que eles deveriam estar dominando, usando seus talentos para servi-lo. Quarta ideia, vivendo para servir a Deus, você compreenderá a razão da sua existência. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 7, ele diz assim: todos eles são meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Aqui o profeta está dizendo que nós vivemos para glorificar a Deus e para testemunhar do amor de Deus. Também Paulo, no seu discurso lá em Atenas, em Atos 17, versículos 24 a 26, ele diz assim: Deus, que fez o mundo todo, o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo que dá vida a todos, dá respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Você é projeto de Deus. E todos os projetos de Deus dão certo. Por isso, Deus mostra através da sua palavra que nós devemos viver para engrandecer o seu nome e sermos felizes com ele. Imagine que desde o seu nascimento, Deus vem te moldando de uma maneira especial para que possa usá-lo dentro do seu projeto missionário, de um jeito único, especial. Você tem experiências que ninguém mais teve. Você teve paz que ninguém mais teve. Você viveu num ambiente especial, você cresceu, você estudou, você viveu, você teve experiências que são úteis para o Senhor e para vivenciar a graça do Senhor. E é interessante que você vai se surpreender como Deus não despreza nada do que aconteceu na sua vida. Para descobrir seu jeito de ser e como fazer missões, você precisa, primeiro, entender que deve servir a Deus de todo o coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever os sentimentos, os desejos, os sonhos, as afeições, interesses que nós possuímos. Lá em Provérbios, no capítulo 27, versículo 19, nós temos a seguinte declaração: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Seu coração determina suas palavras, sentimentos, emoções e ações.
Quando eu era pastor, lá ali na Igreja Batista, em Campinas, Nova Jerusalém, eu sempre chegava 30, 40 minutos antes do culto iniciar, e a nossa igreja ficava na garagem do prédio que estávamos construindo. Era ali que nós nos reuníamos. Eu ficava embaixo. E, na medida em que as pessoas desciam, ao olhar o semblante delas, eu sabia como elas estavam. Se estavam tristes, se estavam alegres, se estavam em momento de angústia. E quando elas chegavam perto de mim, eu podia cumprimentá-las e sentir como estava a vida delas. Isso é possível porque nós não conseguimos esconder o que está no nosso coração. Deus nos fez únicos. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único. Assim como temos impressões digitais, padrões de íris nos nossos olhos e de voz singulares, seu coração bate com padrões sensivelmente diferentes. Do mesmo modo, Deus deu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em alguns assuntos. Deus não nos fez iguais. Deus ama a diversidade. Quando você serve a Deus de coração, no ministério adequado ao seu jeito de ser, ao seu jeitão, sua vida tem entusiasmo, eficiência e eficácia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: e ele designou alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e assim, e mestres, e assim o apóstolo, ele designa algumas atividades que cada um de nós pode exercer na sua vida pessoal. Quando se fala em entusiasmo, você experimenta uma vida cheia de motivação. Nada será mais empolgante do que fazer algo cheio de entusiasmo. Quando a gente analisa essa palavra, ela tem a ver com Deus, sabia? A palavra entusiasmo vem do grego, a partir da junção de 3 palavras, em, theos e asmo. Theos é Deus, em é um prefixo que significa dentro, e asma significa ação. Portanto, quando a gente fala entusiasmo, literalmente, entusiasmo significa Deus dentro de nós em ação. Servir a Deus é algo que deve nos trazer a cada dia prazer, alegria, satisfação. Segunda ideia, devemos ser eficazes. Quando a gente fala em eficácia, consiste em fazer certo as coisas. Todas as vezes que você faz com amor o que Deus o capacitou, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Mas se não houver entusiasmo, você nunca será um bom servo. O texto da palavra diz assim, Paulo diz, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Outra palavra, eficácia. Se de um lado devemos ser eficientes, fazendo certo as coisas, do outro lado precisamos ser eficazes, fazendo a coisa da maneira certa, para alcançar os resultados esperados. Quando você começa a ler o livro de Atos, você vai ver de forma maravilhosa o crescimento da igreja, porque eles estavam cheios da graça, cheios do Espírito, cheios de entusiasmo, cheios de amor. Atos 2, 46, 47 diz assim, todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Quando a gente vai lá para Atos 16:5, diz, e assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam. Quero pensar aqui qual a diferença básica entre eficiência e eficácia. Por exemplo, na eficiência, nós nos preocupamos com os meios. Na eficácia, nós nos preocupamos com os fins. Queremos que os meios alcancem os fins. Na eficiência, nós
pensamos na capacidade de fazer certo as coisas. Na eficácia, a capacidade de fazer a coisa certa. Na eficiência, nós nos preocupamos com métodos, processos, regras, regulamentos. Mas na eficácia, nós estamos de olhos apenas nos resultados, no objetivo final. Na eficiência, nós temos uma preocupação com problemas. Na eficácia, com a solução desses problemas. Por exemplo, na eficiência, a gente quer jogar o melhor futebol possível. Mas na eficácia, o que nós precisamos mesmo é fazer gol e ganhar a partida. Na eficiência, eu posso escolher o melhor roteiro, mas eu preciso chegar no final da viagem na eficácia. Ora, perceberam a diferença? Ora, nós podemos ter os melhores equipamentos de som, podemos ter tudo do melhor na área eletrônica, mas se a música tocada, a música cantada, não partir do coração e não for a música adequada para levar corações a Jesus, não haverá eficácia. Teremos eficiência, mas não teremos resultados positivos. A mesma coisa acontece no evangelismo, acontece na área social e acontece em todas as áreas da igreja. Eu preciso fazer bem, mas fazer o certo para alcançar os resultados que Deus quer para que possamos fazer missões e levar o nome de Cristo àqueles que ainda não têm. Então, não se conformem apenas a alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente para nos fazer felizes. Em vez disso, nós precisamos almejar a vida melhor, servir a Deus de forma que estejamos exprimindo o que está no íntimo do nosso coração. Vocês se lembram do povo dos primeiros séculos, logo no primeiro, segundo século da era cristã, aonde os cristãos morreram no Coliseu, ali em Roma. Naquele momento, aqueles que declaravam que Cristo era Senhor eram levados no meio do Coliseu. E era feita uma pergunta para aqueles crentes no Senhor Jesus. A pergunta era feita em grego, dizia assim, Kyrios Christos kai theos, ou seja, você crê em Deus e como Senhor, ou Kyrios Kaiser kai theos, você aceita César como Senhor? Eles respondiam, nós cremos em Cristo. E naquela hora, quando eles diziam isso, os leões eram soltos. Era um momento difícil. Eles morreram pelo Evangelho, porque eram conduzidos por Deus com alegria, com entusiasmo. Eles viviam o Evangelho, a intensidade do Evangelho. Nós, nos dias que nós estamos vivendo, qual é a vida que nós desejamos ter? A vida que Deus deseja para a nossa igreja, para a nossa vida, para levar o amor de Cristo aos corações, ou apenas a boa vida? Segunda ideia, para descobrir o seu jeito de ser e fazer missões, você precisa assumir que suas habilidades para testemunhar de Cristo vêm de Deus. É interessante que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. E cada um de nós é escolhido por Deus para ser um missionário. Lá em Romanos 12:6, o apóstolo Paulo diz, Deus dá a cada um de nós habilidades para fazer determinadas coisas. Você nasceu com determinadas habilidades que foram dadas por Deus e precisa descobri-las para servi-lo da melhor maneira. Quando a gente olha para a ciência prova que cada um de nós possui habilidades. Nosso cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. Nossa mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo. Nosso olfato pode perceber até mais de 10 mil odores diferentes, principalmente das mulheres. Elas têm olhos melhores e o olfato melhor, mais sensíveis. Duas verdades acerca das suas habilidades. Primeira, suas habilidades devem ser usadas para deixar Deus feliz. Lá em 1 Coríntios 10:31, Paulo diz assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto,
Nós devemos fazer aquilo que somos capazes de fazer, que somos capacitados por Deus. Somente nós podemos fazer algumas coisas. Deus nos dotou com habilidades singulares, nós somos especiais para Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 4 a 8, ele diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Nós não devemos pensar que nossas habilidades são só para nós ganharmos a vida. Deus nos deu para que nós possamos servi-lo. O apóstolo Pedro, escrevendo sua carta em 1 Pedro 4,10, ele diz assim: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem usando para se ajudarem mutuamente, transmitindo para os outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Não importa o que eu esteja fazendo, eu preciso ser um missionário. Eu preciso viver para usar as minhas habilidades para transmitir o amor de Deus. Se eu sou professor, se eu sou pastor, se eu sou mecânico, se eu trabalho no comércio, se eu sou industrial, não importa qual seja a minha profissão. Onde quer que eu esteja, Deus, ele deseja que eu use as minhas habilidades para servi-lo. Terceira ideia: para descobrir seu jeito de ser e fazer missões, você precisa compreender que Deus lhe deu um temperamento especial para que realize uma obra especial. Nós somos únicos, você é único. Sua singularidade, de fato, é um fato científico. É cientificamente impossível encontrar alguém exatamente igual a você ou igual a mim. Por isso, Deus aprecia a diversidade. Paulo, escrevendo 1 Coríntios 12, 6, ele diz assim: Deus age por intermédio de homens, em maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. Quando nós estamos sintonizados, quando nós estamos em sinergia, quando nós estamos interligados no mesmo ideal, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor e olhamos para o horizonte, levando o amor de Cristo do jeito que nós somos, Cristo é glorificado e o reino de Deus cresce e a igreja cresce entre nós. Com certeza, você possui traços de personalidade diferentes dos outros. Quando você olha a obra criadora de Deus, principalmente em relação a nós humanos, nós vamos perceber que alguns são introvertidos e outros são extrovertidos. Uns são mais quietos e outros falam demais. Aqueles que gostam de viver uma rotina e aqueles que detestam rotina são inovadores. Aqueles que pensam muito e aqueles que sentem muito. E os que preferem trabalhar sozinhos e os que preferem integrar uma equipe. Mas cada um de nós é singular, é especial diante de Deus. A ciência tem mostrado que nós temos 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico ou fleumático. Nossa personalidade demonstra como e onde nós devemos servir a Deus. Não importa como você interaja na vida, não importa como Deus te criou. O importante é como você olha para Deus e como você olha para o seu próximo, como você compreende o amor de Deus e como você é motivado diariamente para sentir, produzir, ser feliz e fazer o outro feliz. Eu preciso compreender e aceitar
a minha personalidade do jeito que Deus me deu para que eu possa servir. Lá em Paulo, escrevendo aos Efésios 2:10, como já lemos, ele disse, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quarta e última ideia. Para descobrir seu jeito de ser e fazer missões, você precisa acreditar que Deus vai usar suas experiências pessoais no testemunho da sua fé. Eu coloquei aqui duas figuras de um menino subindo escada, de uma menina descendo escada. Meu netinho, com 1 ano e pouquinho, já subia escada, como esse garoto. E ele vai assim acumulando experiências que um dia Deus vai utilizar. A menininha aqui desceu a escada de barriga para o chão. Eu nunca vi isso, mas é possível. É uma experiência pessoal. Soberanamente, Deus vem usando as experiências da sua vida para moldá-lo para o seu serviço. Tudo o que aconteceu na sua vida, em todo o seu passado, não importa se foi lá 50 anos atrás, ou se foi há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, ou se foi a semana passada, ou no dia de hoje, sua experiência é especial para Deus. E essas experiências pessoais lhe mostram como você pode servir a Deus diante dos seus familiares, na área educacional, na área profissional, na área espiritual, nos seus relacionamentos pessoais. As suas dores que você passou na vida são manancial de vida. Já parou para pensar nisso? Que nada acontece ao acaso? Que nem mesmo um passarinho cai sem que Deus o perceba? E a palavra de Deus, Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz que nem mesmo os nossos cabelos caem sem que Deus saiba quantos são. Portanto, nossas vitórias e nossas experiências amargas são fonte de inspiração para aqueles que sofrem e que estão vivendo experiências semelhantes às nossas. Aquilo que muitas vezes nós não gostamos nem de lembrar, nem de comentar, as experiências dolorosas da nossa vida podem conduzir pessoas a Jesus. Se Deus permitiu que eu passasse por algumas dores, Ele o fez para me tornar melhor e mais capacitado para o ministério. Na medida em que eu sofri, eu fui sendo lapidado, eu fui sendo trabalhado, eu fui sendo conduzido pelo Espírito Santo, para que no seu tempo, no tempo de Deus, essas experiências possam levar outros a conhecer o seu amor. Quem seria mais apto para consolar, ajudar alguém que esteja doente, dependente de drogas ou deprimido? Com certeza alguém que passa ou já passou por essa experiência. Por isso que Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, e ele nos conforta em todos os nossos problemas, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver atribulado, seremos capazes de dar-lhe o mesmo conforto que recebemos de Deus. Olha que coisa linda. Nossas experiências, nossas lágrimas que Deus recolheu, são instrumentos que Deus usa para falarmos do amor de Deus. O que é que você tem feito com as suas experiências passadas? Não as desperdice. Suas experiências são para usar os outros, trocando experiências, aconselhando, ajudando, orando, mostrando aquilo que Deus pode fazer. Concluindo, estou terminando. Para ser um missionário, é necessário permitir que Deus use suas habilidades, suas inclinações, sua personalidade, suas experiências. Você precisa permitir que a presença de Deus invada a sua vida. Primeiro, reconhecendo a autoridade de Deus sobre a sua vida. Deus é o Criador, Deus é o Salvador, Deus é Senhor, e Deus está sobre todas as coisas. Segunda ideia, assumindo a condição de servo submisso, dependente e fiel. O Senhor Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho, pois agradou ao Senhor dar-lhes o reino. Deus deseja usar cada um de nós da forma como Ele queira. Terceira ideia, buscando uma espiritualidade sadia, que passa pelo arrependimento e busca da presença de Deus. Quero relembrar, segundo Crônicas 7,14, que diz assim,
E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Mas com certeza, nós somos os instrumentos que Deus usa para que o povo de Deus possa olhar e sentir essa experiência em seus corações. Deus deseja que nós estejamos a cada dia buscando uma espiritualidade sadia, lendo a palavra de Deus, orando, conversando com Deus, tendo intimidade com Deus, tendo intimidade com o Espírito Santo, para sermos úteis para a sua obra. Quarta ideia, colocando os dons que nós recebemos do Espírito Santo à disposição da obra de Deus. Lembre-se das palavras de Paulo em Romanos 6, 22. Paulo disse, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quinta e última ideia, vivendo com a sua família e a sua igreja uma vida cheia de entusiasmo e de vitórias espirituais. Que você possa pular de alegria, sentir alegria no seu coração em dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para concluir e finalizar, tenha sempre nos seus lábios uma oração parecida com esta. Ore ao Senhor dizendo, Senhor, na minha fragilidade e com os dons e talentos que de ti tenho recebido, eu desejo te servir. Abençoa a minha vida e permita que a partir do meu lar eu seja um missionário, transmitindo o teu amor através de atitudes que construam um ambiente de comunhão, um ambiente de fé, um ambiente de esperança e um ambiente de paz, para que as pessoas que me cercam possam desejar ter a Jesus em seus corações e serem felizes. Faça isso. Com certeza, você viverá os melhores dias da sua vida, como um missionário, trabalhando para o Senhor. Que Deus te abençoe e que nos dê a paz. Amém?